Olá, continuando o vídeo passado de ontem, a verdade absoluta. O Evangelho parece que a fé do povo está diminuída. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, nos últimos tempos, olha, mais uma atenção, últimos tempos. A ciência se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Veja bem, aqui está se falando de eternidade. Se o seu amor esfriar, a eternidade sua vai ser outra. Então, e a ciência se multiplicou mais nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade nos últimos 6.000 anos. Já indo para 7. Não é quase 7, não. Então, nos últimos 6.000 anos, a ciência se multiplicou mais nos 50 anos do que em toda a história da humanidade. Então vamos tomar cuidado, uma vez que a palavra de Deus é toda condicionada à minha condição, eu serei julgado pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras e pelas minhas obras. Eu e todo mundo, não sou eu não. E nós temos que saber quem mandou nós batizar e a quem nós servimos. Nós temos que fechar a conta com ele todos os dias. Eu já fui diretor financeiro e o tesoureiro, se ele passar um dia sem fechar a conta, a vida dele complica no departamento ou na empresa. Então, espiritualmente, na presença de Deus, nós temos que fechar nossa conta com Deus todos os dias. Tem que fechar. Fica a noite inteira de joelho, mas tem que fechar. E não é brincadeira. Olha, a conta do tesoureiro da empresa, ou do departamento, ou de quem quer que seja, se não fechar aqui, dá um jeito, resolve. Eternidade não tem acerto. Eternidade não tem conserto, eternidade não tem segunda etapa. Nós estamos na era do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou, quem pecou contra o Pai teve perdão, quem pecou contra o Espírito Santo teve perdão, contra o Filho teve perdão, quem pecar contra o Espírito Santo não tem volta, não dá duas safras. Isso, olha, Deus não nos obriga a ser fiel a Ele. Deus não nos proíbe de fazer coisa errada. Deus não nos proíbe de brigar por dinheiro, brigar porque tem razão, brigar porque faz. Você é ovelha do Senhor Jesus? Você consegue passar o que Ele passou? Ser chamado de falso profeta, ser chamado de ladrão, ser chamado de mentiroso, ser chamado de tudo que é ruim, você aceita. Vem cá, vamos conversar. Você aceita a marca do seu pastor? Você aceita ser chamado de ladrão, de falso profeta, de prostituto, de tudo que tem, que se pode chamar um ser humano? Você aceita essas marcas? Ah, não. Se me chamar, vai ter que provar. Essa é a marca do seu pastor. Você vai aceitar essa marca? Ou você te falou uma palavra, você fala duas, três. Te acusou, eu vou contratar um advogado, vou acontecer. Escuta aqui, o homem do Espírito é o homem do Espírito. O cidadão da terra, ele não folga com a injustiça. O cidadão dos céus, ele não folga com a injustiça. Folgar com a injustiça é uma coisa. Buscar justiça na terra. O apóstolo São Paulo deixou isso muito claro. Se o assunto é doutrina, trata-se com os ministros da igreja. Se o assunto é lei, trata no judiciário. Estava conversando com um santo sacerdote de Deus agora de manhã e Deus deu de comentar com ele uma parte. A Associação dos Magistrados, que é muito pouco conhecida no Brasil, também nem precisa ser,
ela ensina os magistrados. O magistrado é os juízes. Tem o magistério, que são os professores, e tem o magistrado, que é os juízes. Então, a Associação dos Magistrados, ela ensina. Se você absolver um culpado, você jogou ele na rua, para o pai dele, que é Deus, cuidar. Agora, se você condenar um inocente, você arrumou encrenca com o pai dele, que é Deus. E olha, arrumar encrenca com Deus não tem volta. Dependendo da encrenca, se for com Deus, ainda Deus, o Senhor Jesus é nosso advogado. Já falei isso aqui. Mas se você arrumar encrenca com o Espírito Santo, não tem volta, não. Vamos pensar nisso, vamos nos aproximar mais de Deus, vamos renunciar a nós mesmos, vamos aceitar a marca do nosso pastor, que os fariseus perseguiam ele dia e noite, mas perseguia para fazer as piores calúnias. O mais que eles falavam era que ele tinha demônio. Por quê? Porque naquela época quem tinha demônio era crucificado. Ele tem demônio, pode matar ele tem demônio. Por quê? Essa é a doutrina cristã? Não. Essa é a doutrina dos fariseus. Na doutrina dos fariseus, tem demônio, mata. E essa doutrina dos fariseus teve uma doutrina, uma outra denominação em que pegou essa doutrina e mudou o nome dela para... Não vou falar. Então, nós estamos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos renunciar a nós mesmos. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Se você não abandonar pai e mãe, ele começou pegando leve. Já falei isso aqui. Mas chegou um ponto que ele falou, olha, quem não abandonar tudo por amor de mim não é digno de mim. Então, ele começou dizendo assim, quem olha para trás, quem pega a mão do arado e olha para trás, eu nasci em fazenda, eu sei o que é o arado. O arado, se você puxar ele para a direita ou para a esquerda, entorta o risco. Então, se você segurar o arado na linha certinha, o risco fica certinho, puxado a boi. Se você virar ele para a direita, ele entorta para a esquerda. Se você virar ele para a esquerda, ele entorta para a direita. Então, por isso o Senhor Jesus falou, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Ele viu que o povo não estava levando muito a sério, como ultimamente parece que ninguém está levando a doutrina e o Espírito Santo a sério, o povo está tratando o Espírito como na época do maná, e isso, na época do maná tinha perdão, hoje não tem. Então, abandona. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão e fazenda e tudo por amor de mim, não é digno de mim. Então, você trata de cumprir os mandamentos para os rabinos, são 613. 400 para o rabino e 213 para a igreja. E todos esses números têm um porquê, não é o caso agora. O Senhor Deus mandou Moisés vir, que Deus já sabia que não ia dar certo, e reduziu para 10. Não funcionou. Deus enviou o Filho, o Senhor Jesus, e reduziu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, tudo que vier, olha, você teve um prejuízo, louvado seja Deus. Você está tendo um lucro, louvado seja Deus. Dentro da doutrina, dentro da igreja. Porque quase ninguém é maltratado lá fora. Te maltratou lá fora, justiça nele. Agora, te maltratou dentro da igreja, aqui tem um advogado e um juiz. Deixa de ser carnal. Outra coisa, falando dos carnais, hoje tem canais aí, eu tenho o meu canal, que estou aqui falando nele, mas tem canais aí que ele existe para falar mal da igreja. Quem come no altar e fala mal do altar é maldito, está escrito. E o altar é a igreja.
E se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o teu próximo como a si mesmo. E se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, se ele for ministro da igreja, eu vou ajudar ele a exercer o ministério dele, eu vou fazer, ele me dá um tapa na cara, eu vou continuar ajudando ele, e eu amo a Deus sobre todas as coisas. E o próprio Senhor Jesus falou, se você tomar um tapa na cara, você tem que continuar amando ele. Então, ele é ministro, você tem que amar ele. Ah, mas ele anda todo errado. Jesus Cristo colocou para cuidar do dinheiro um ladrão. Judas Iscariote, filho de Simão, curtidor. Ou você agora é fiscal da igreja, ou você é ministro da igreja, ou você quer consertar. Agora, fique sabendo, se você condenar alguém que o Espírito Santo absolveu, a condenação é reversível. Ela reverte a você. Não é reversível, não. Ela vem para você. Veja o que você está fazendo na igreja, veja o que você está fazendo. Você, ministro, você está cuidando da noiva do Filho de Deus. Vê o que você, da maneira que você tratar a noiva, vou falar mais uma vez. Você pisou nos filhos de Deus, a primeira coisa que cai é a sua família. A família começa a desandar e vai desandando, olha, são inúmeros os casos que eu já vi. Então, veja como é que você vai tratar a igreja de Deus, ministro. Porque do jeito que você tratar a casa de Deus, a sua casa é tratada. Do jeito que você tratar... Olha, o ministro da igreja que prega pelo Espírito Santo, que não prega por salário, ele é um eunuco que está cuidando da noiva do Senhor Jesus. O perigo é, para cuidar da noiva, você tem que pôr a mão nela. E se você pôr a mão no lugar errado da noiva, você pode cair no inferno do nada. Aí depois fica aquele vivo morto andando por aí. E está escrito, vós que diz que são judeus e não são, mais mentem. Eu conheço as vossas obras. E a conta fecha no fim. Daí porque o Senhor Jesus falou, vai ter muita surpresa. Você trata de acertar a sua vida enquanto você está vivo. Porque olha, e se você acertar a sua vida e pôr a cara no chão e se humilhar, você ainda pode ir lá e buscar a sua família de volta. A misericórdia de Deus é infinita nesse sentido. Ela é finita, mas nesse sentido, busca, clama a Deus, a nossa função é pegar todo mundo que está na igreja e levar e entregar para o Senhor Jesus. O Senhor está aqui. Cuidei como o Senhor mandou, zelei, ajuntei, não espalhei, fui mensageiro da paz, mensageiro da graça, mensageiro do amor, mensageiro da misericórdia, mas está tudo aqui. Quem for do Senhor, o Senhor leva, e quem não for, é o Senhor que escolhe. E olha, a surpresa naquele dia não vai ser brincadeira. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto a nossa carne está mole, há esperança. Vamos nos humilhar, vamos pôr a cara no chão, vamos tratar de consagrar mais a Deus para ver se a obra cresce, para ver se o evangelho prospera. Eu falei vários países que o evangelho passou por lá e saiu. Ouvi muito da boca de um irmão chamado Vitório Angari, que ele falava, se vocês esfriar na doutrina, o Espírito Santo sai daqui e vai para outro lugar. Ouvi isso muito. Se vocês não seguir a doutrina, se vocês esfriar na doutrina, o Espírito Santo sai daqui e vai para outro lugar. E olha, fiz cortar as emoções. Toma cuidado. Curta, compartilhe e nos ajuda no canal. E deixar mais um detalhe aqui, tem um tempinho. Quando eu mando o link, eu não encho o telefone de vocês, porque os meus vídeos ficam no YouTube. Vocês entram lá e assistem e sai, ele fica lá. Procura assistir até o fim, procura nos ajudar e mais uma vez vou dizer, os nossos vídeos todos viram livros, que está na editora Amazon. E por que isso? Porque eu quero que perpetue o que Deus está me dando de falar para vocês, porque amanhã eu não estarei aqui. Deus nos abençoe.